Hoje a gente vai falar sobre eles, como a gente supera esses conflitos, como a gente supera os conflitos nos relacionamentos, como a gente supera os conflitos que existem na gente e que reverberam em tudo. Então sejam bem-vindos para quem vai assistir depois ao replay dessa live, desse projeto que eu chamo de Layout 30. São 30 minutos que a gente vem aqui conversar sobre o que interfere na nossa vida, o que interfere nos relacionamentos. Quais são os impactos que a gente tem quando a gente toma ou não toma alguma decisão. Qual o impacto que tem quando a gente acaba indo por um caminho ou outro e aquilo acaba como uma avalanche na nossa vida. Os conflitos são necessários. Os conflitos são processos. Os conflitos são nada mais, nada menos do que processos que nós precisamos passar, entender e compreender e ver qual que é o nível que a gente está na vida de entrega. Por que será que eles existem e nos perturbam tanto? Vamos chamar mais pessoas para estar aqui? Essa live é tão importante porque nós vivemos num diálogo interno e esse diálogo ele reverbera para tudo. É um diálogo de sofrimento, é um diálogo de ansiedade, é um diálogo de depressão, é um diálogo de merecimento, é um diálogo com tudo o que nos acontece. Nada mais, nada menos, hoje é 1º de agosto, já passou mais da metade do ano, passou metade de um ano mais um mês, ou seja, já passaram 7 meses de um ano e que talvez lá em dezembro, alguma das suas metas era justamente você mudar a sua vida, ter uma vida mais leve, ter uma vida mais feliz, ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, que seus relacionamentos começassem a melhorar. Mas e aí? Já passou mais da metade do ano. E o que você fez de diferente para algo acontecer de diferente na sua vida? Hoje, 1º de agosto, a gente volta, para quem nunca leu Provérbios, né? Provérbios é um dos livros que estão aqui na Bíblia, depois de Salmos. E justamente os provérbios, a gente tem eles são 31 provérbios. E você começa a ler um por um a cada dia. Essa é uma das dinâmicas de leitura da Bíblia, um devocional diário, como é chamado. E justamente Provérbios 1 do dia de hoje, ele fala sobre os propósitos. O propósito, a sabedoria, a disciplina, o temor, a obediência. Quando a gente coloca esses princípios na vida, eles são como nortes, como norteadores, eles servem como um balizador, como um guia para o seu caminho. Eles servem como uma orientação. Eu vejo que esse projeto, quando eu comecei lá em abril, de layout de vida, que é um layout, uma arquitetura de vida, uma arquitetura de vida que te chama para refletir sobre o que está acontecendo na sua vida. Chama para você ver quais são esses conflitos que voltam e meia e te amarram, te prendem e não te levam para lugar nenhum. Ou pior, quando esses conflitos vêm, muitas vezes eles vêm ainda para deixar mais tumultuado o que já está. Lembra daquela expressão, colocar mais lenha na fogueira? Espalhar no ventilador? Justamente são esses momentos. Talvez o final de semana teve algum momento que era para ser bem leve, bem suave e desandou tudo. Talvez algum momento, naquela última ligação, naquele último bate-papo, naquela última conversa, naquela última mensagem, era com o intuito de ser algo acolhedor, ser algo de amor, ser algo de carinho. E de repente, uma interpretação foi tudo por água abaixo. É justamente nesse momento que a gente para e olha e diz, caramba, o que eu estou fazendo? Qual que é o meu papel aqui? Ou por que isso está de novo aqui, no meu meio, pra mim? As coisas não acontecem com a gente. As coisas acontecem para nós. Tem algum objetivo acima de tudo. Tem algum objetivo, algum propósito divino, uma sabedoria divina de colocar as coisas no lugar certo na hora certa. Mas a nossa reação justamente é às vezes olhar para aquilo e dizer, caramba, eu não quero mais nada disso. Isso para mim basta, isso para mim chega.
Mas e aí? Será que está na hora de você dar um basta? Está na hora de você dar um chega? Ou está na hora de você olhar para aquilo e dizer: caramba, isso não é para mim porque eu não preciso mais passar por isso, eu já aprendi. Tudo que vem, tudo que volta, tudo que de alguma forma retoma na sua vida tem um propósito maior, tem um ensinamento. E cada vez que a gente não aprende, a gente, como se fosse repetir o ano, a gente volta para repetir o ano. E aí? Como você está gerenciando os seus conflitos hoje? Como você está dando voz e ouvidos para o que vem para sua mente? É uma reflexão no dia de hoje. Dia 1º, dia justamente aquele dia que você olha tudo que tem para fazer, tudo que tem para pagar, tudo que tem para dar continuidade. É o dia 1. É o dia 1, é o dia do primeiro passo, é o dia do primeiro movimento. Mas se ainda tiver coisas presas em você que você não consegue desprender, e cada novo movimento você está levando todas essas informações que já não deram certo, que já bagunçaram sua vida, o que você faz? O que você faz com tudo isso? Que aparentemente não tem nada demais, mas que no fundo ainda te machuca tanto. Que no fundo ainda aquele sentimento vai e volta, um sentimento de vazio, de não entendimento, um entendimento, uma sensação que falta alguma coisa, porque sempre essas coisas retomam na sua vida. Os conflitos podem existir em qualquer área da nossa vida. Pode existir numa área financeira, pode existir numa área profissional, pode existir no relacionamento, pode existir na nossa saúde, pode existir em qualquer área que você não dá devida atenção. Vem e se instala algo ali. E geralmente vem alguém, algum relacionamento com alguém sobre isso, para justamente minar mais isso na sua vida. São os nossos conflitos diários. Os conflitos de viver, de existir, de pertencer ou não. Como superar? Às vezes o mal entendido. Falando em mal entendido, nossa, teve uma situação na minha vida. Eu morava no Mato Grosso, acho que devia ter uns 25 anos mais ou menos, 26 anos, não lembro. Eu fazia uma pós-graduação lá, em meio ambiente e impacto ambiental. Olha só. Foi uma das pós-graduações que eu fiz na Federal do Mato Grosso, eu tinha uma turma de colegas. E justamente teve uma brincadeira bem sem graça, bem de mau gosto, que eu mesma fiz, com algo que tinha desaparecido das minhas coisas. A gente estava numa roda de amigos, eu tinha perdido minha caneta. E nesse perder minha caneta, teve uma pessoa que me olhou e disse assim: nossa, cadê a sua caneta? E eu fiquei procurando minha caneta, cadê minha caneta, cadê minha caneta? E quando eu vejo uma outra pessoa distante, um colega, ele estava com uma caneta igual à minha. E eu achei que era minha. E eu justamente brinquei com ele naquele momento. Eu brinquei com ele e falei assim: nossa, você pegou minha caneta? Na hora que eu falei isso, você pegou minha caneta, despertou nele algum sentimento de acusação tão forte que naquele eu falei isso totalmente solta. Sabe aquela coisa despretensiosa? Que você fala assim: ah, você pegou minha caneta? A pessoa teve uma reação tão explosiva comigo naquele momento. Ela simplesmente virou e me encheu de lixos. Ela disse: Márcia, o que você está pensando? Você acha que eu roubei sua caneta? Eu não sou nenhum ladrão, eu não sou nenhum bandido, eu isso, eu aquilo. Ele simplesmente abriu uma armadura gigante. Uma armadura gigante sobre aquilo que eu estava falando que parecia tão pequeno. Essa é uma das grandes questões.
Os conflitos, eles acontecem justamente porque a gente não sabe como é que a outra pessoa está interpretando algo que você falou. Ela ouviu e sentiu alguma sensação em algum momento, e aquela sensação dela ficou tão forte, que naquele simples falar seu sobre algo, despertou nela algum sentimento muito forte. Um sentimento de acusação, de incapacidade, de alguém que apontou o dedo. O conflito, ele vem justamente não pelo que você fala, porque muitas vezes o que você fala justamente é ao contrário. Você não quer conflito, você não quer guerra, você quer paz. Mas a outra pessoa, talvez o que você fala doa tanto para ela, porque ela já teve alguma experiência na vida, que ela carrega algo muito forte sobre aquilo. E naquela experiência que ela teve, a primeira reação dela é te atacar. E aí começa uma guerra sem fim, de cada um querer ter razão sobre o outro, de cada um querer ter a razão sobre o que o outro está pensando, colocar os seus argumentos. É como se alguém fosse para uma conversa e fosse com uma lista. Eu tenho uma lista aqui, olha, tem que ser isso, senão não está certo. E daí você fica naquele embate de ter razão, e você se sente que não vai dar em nada. E daí você desiste. Ah, tá bom, vai, né? Siga teu rumo. Não dá mais. Esse final de semana aconteceu algumas coisas muito interessantes. Eu cheguei sexta-feira, cheguei em casa, super cansada, às 6 horas da tarde, carregada de mala, com criança pequena, vindo de função de aeroporto, de translado de aeroporto para outro, e pega mais Uber, e pega mais táxi, enfim. Desde as 10 da manhã viajando até as 6 da tarde. Isso para vir do Rio Grande do Sul, isso que vim de avião. Mas foi todo um deslocamento aí que foi mais complexo, com tanta bagagem, carrinho e tal. E daí eu cheguei cheia de malas, justamente quando eu me deparei com mais uma mala no meu quarto. E eu olhei para aquela mala e falei, não, ela tá vazia, é só guardar. Quando eu peguei, eu senti o peso, eu disse, não acredito. Abri a mala e ainda estava cheia. A mala estava cheia e ainda tinha muitas coisas ali dentro. E eu olhei e disse, não acredito. Ele voltou na segunda-feira passada, há quase 15 dias atrás. Ele ainda não guardou as coisas da mala. Se fosse algum tempo atrás, isso teria ficado tão pesado, que eu ia ficar reclamando daquilo o dia inteiro. Ia acabar com o resto da meia-noite, que já tinha sido aquele dia bem pesado, ia me transformar em algo pesado demais. E com certeza ele ia chegar pra mim, eu ia estar com a cara emburrada, com certeza ele ia chegar comigo pra mim, eu estaria extremamente irritada. E eu vi aquela mala e disse, não, o que eu faço com isso? Ou eu guardo, ou eu ignoro, ou eu brigo. Há um tempo atrás eu ia brigar. Poxa, você não pode guardar essas coisas? Eu chego cansada, eu estou exausta, eu tenho que guardar as minhas coisas, as suas coisas. Essa seria a minha primeira reação, de explosão. Mas qual que é o objetivo que eu teria com isso? O que eu ganharia com uma reação dessa? O que eu ganharia voltando de viagem, num clima que eu estava com saudade, que eu queria estar na minha casa, que eu queria estar no meu canto de novo, se eu já começasse nessa reação? Nada. Ao contrário, eu perderia muita coisa naquele exato momento por uma questão de ser reativa a uma situação, sem pensar. E quantas vezes a gente entra em conflitos porque a gente simplesmente reage com a nossa emoção lá no alto. Nós temos pensamentos que vão e vêm na nossa mente o tempo inteiro. Esses pensamentos, eles vão gerenciando o que a gente está olhando e a gente vem com a nossa emoção. Ou a gente coloca emoção naquilo ou sem emoção naquilo. Mas o que mais acontece é essa reação sobre as coisas. Existem até umas palavras, você conhece a pessoa pela sua reação, não pela sua ação. A reação é que ela vem e demonstra ser no seu íntimo, sem
máscara, sem nada. E geralmente a gente está num âmbito de querer ter o controle das coisas. Mas e aí? Qual que era o contexto daquela mala estar arrumada há uma semana? Eu poderia interpretar de várias formas. A primeira interpretação é ele não dá bola para isso. E realmente, eu sei que ele não dá bola para isso. Para ele, a organização da casa é o de menos, que é o menos importante. Para mim, é o mais importante. Perceba aí a diferença, onde dão os conflitos, onde acontecem os conflitos. O que é importante para mim, o que é importante para o outro. O que é importante para você, o que é importante para o seu parceiro, para a sua parceira. Quais são os valores que são inegociáveis, são toleráveis? Quais são as questões que dão mais conflitos na sua vida, se você for atingido hoje? Se alguém falar algo sobre o seu trabalho, se alguém falar algo sobre a sua parte espiritual, sobre o seu corpo, sobre a sua profissão, sobre a forma como você vê as coisas, a vida, o que hoje, se alguém falar ai, você fala B, C, D, E, você vem armado para aquilo, você vem com uma grande armadura e se coloca numa posição de defesa o tempo inteiro. Como se você estivesse sendo acusado. E daí é muito da forma como o outro fala com você. A forma como a outra pessoa expressa para você o que ela está sentindo, o que ela está vendo, o que para ela é um valor e não é. Porque aquele gesto que eu fiz há um tempo atrás, bastante tempo atrás, que eu brinquei com a história de uma caneta, para ele despertou um outro sentimento. Um sentimento de acusação. Em algum momento ele deveria ter passado por algo similar, que alguém acusou, ele não queria passar por aquilo de novo. Mas muitas vezes a gente se coloca nessa situação, e aí está a grande chave, a gente se coloca nessa situação de conflito. Mas você pode dar um pé antes e não entrar no conflito. Ou se o conflito já está feito, como superar esse conflito já feito? Como superar esse momento que as coisas desandaram no final de semana? Como olhar para o que aconteceu e fazer uma boa limonada daquilo? E dizer, cara, o que eu tiro de bom daquilo que aconteceu? Ou não aconteceu? Ou eu quero que aconteça? Por muito tempo, eu tentei mudar a outra pessoa. Eu tentei que ela olhasse as coisas da minha forma, do meu ponto de vista, mas eu não tentei dessa forma. Eu tentei colocando o dedo. Por que você não arrumou a mala? Por que você não desarrumou a mala? É mais uma coisa pra mim. Você é sempre assim, você é desorganizado, você é bagunceiro, você não valoriza. Por que você chega e faz tudo da mesma forma? Você não acha que eu tô cansada? O que você pensa que eu sou? Não sou sua empregada, não sou sua escrava. Pensa como o discurso pode mudar da água pro vinho? Da forma como eu vou reagir a algo que eu estou vendo? Ou simplesmente eu posso olhar para aquilo e dizer, dane-se, fica essa mala aí por mais um mês que eu não tô nem aí. Eu fui e perguntei para a pessoa, por que essa mala está aqui há uma semana ainda? Mais de uma semana, fazendo 10 dias. Por que ela está aqui no caminho, cheia de coisas? Sabe qual foi a resposta? A resposta foi, é porque eu viajo amanhã, depois da manhã. Então ela já está pronta. E daí eu olhei para a mala, a gente tinha ido para o Rio Grande do Sul, e agora ele vai para o Rio de Janeiro. Ou seja, não é a mesma roupa. Estava 5 graus e vai estar 30. Daí eu vi que até ele deu risada, porque disse, puxa, mas acho que não é a mesma coisa. Não é. Mas não era essa a questão. A questão é que para ele a organização não é importante. Para mim é. E daí eu podia justamente pegar daquilo e ficar martelando naquilo, ou guardar aquilo em 5 minutos. E eu escolhi guardar aquilo em 5 minutos. Nem 5 minutos, eu acho que deu 3 minutos. Porque as coisas já estavam dobradas, estavam organizadinhas ali, só abri a gaveta, eu levei lá, pronto, acabou. Eu dei risada, disse, você deixou a mala, ok, já tá guardado. Menos uma coisa,
sai da frente. Prefiro te abraçar, prefiro te beijar, prefiro estar numa vibe bacana do que ficar querendo ter razão com aquilo. Porque a razão era minha, não era dele. Era óbvio pra mim que precisava ser guardado, pra ele não. O conflito vai da nossa comunicação, do que a gente entende que é óbvio pro outro, acha que é óbvio pro outro, e não é óbvio pro outro. Pra gente é óbvio. Cara, mas era óbvio que eu queria que a mala estivesse no lugar. Pra ele não. Ele tinha que trabalhar. E daí veio uma outra questão que ontem eu coloquei, do que te tira do sério. E alguém colocou lá, eu me tira do sério que a pessoa só pensa em trabalhar. Hello? E se fosse o contrário? Pensa que se seu marido não pensasse em trabalhar, não seria muito pior? Pensa se ele pensasse em ficar o dia inteiro em casa jogando videogame, esperando que o dinheiro caísse da lua, do céu, esperando que o papai pagasse as contas. Você ia gostar? E tem mais uma. Só tem o marido que trabalha e pensa em trabalhar quem tem marido. Quem não tem marido tá louco pra querer um marido que só pensa em trabalhar. E daí? Qual que é a sua escolha? A gente sempre tem uma forma de olhar diferente, que a gente escolhe olhar diferente. A gente escolhe fazer daquele limão uma limonada e dizer, cara, eu tenho marido, eu tenho conflito com ele, mas é meu marido, a gente casou, a gente tem uma vida. Porque quando a gente pega aquilo e faz uma tempestade naquilo, é aquele bendito copo que vai enchendo, uma hora vem, transborda na sua relação. E daí vem um fato, e daí fala assim, nossa, foi por aquela coisa que aconteceu, eles terminaram. Não. Ele não suportava mais, ela não suportava mais, virou um convívio de disputa. Virou um convívio de disputa, onde cada um quer ter razão, cada um quer jogar o adversário no chão. Não um convívio de parceria, de papéis diferentes, de papéis que se unem. O casamento é como uma empresa, cada um tem uma posição dentro da empresa, existe um processo, existe uma dinâmica que precisa funcionar e precisam estabelecer regras e acordos e princípios. Porque a gente se prepara muito para aquela festa maravilhosa. Talvez você queira casar e esteja preparando justamente essa festa. Mas você já pensou em ter uma conversa assim sobre princípios, sobre valores de casamento, sobre o que é o casamento em si, sobre o que você quer ou não quer, como que você vai construir esse casamento numa base sólida? Como que você quer passar esse namoro eterno para um casamento? Como que você está construindo isso, estruturando isso, para isso não virar uma ruína e conflitar tudo um dia e virar uma grande discussão e você simplesmente meter os pés pelas mãos nas palavras, que palavras muito afiadas viram facas, e essa faca atinge de uma forma que depois é difícil você reverter? Vai ficar sempre aquela dorzinha ali machucando. Você já me disse isso. Você já me falou dessa forma. E se a outra pessoa não conseguir lidar com aquilo, um dia aquilo vai acabar com tudo. Aí tem várias coisas que entram, que a gente percebe do nosso comportamento. O relacionamento, ele tem muito mais a ver com o que a gente é sobre a gente, do que sobre o outro. O relacionamento que te fere, que te machuca, que te tira do prumo, que te tira do sério, tem muito mais a ver com as suas habilidades e flexibilidade de lidar com as diferenças do que com o outro em si. E a gente se une com essas pessoas porque são energias que se complementam, que se cruzam. Porque a gente vê muito no outro algo que a gente não tem. A gente vê muita vontade do outro que te chama atenção, de admiração, algo que você gostaria muito de ter, de ser. E daí, de repente, toda aquela luz que você colocou no outro, aquele holofote gigante, vai ter uma sombra por trás.
Aquela mensagem que eu recebi ontem, ele só pensa em trabalhar, eu me identifiquei demais. Porque por muito tempo, a primeira coisa que eu lembro que eu pesquisei o nome dele no Google, quando a gente se conheceu pela internet, botei lá o nome dele e apareceu que ele era um endoscopista, apareceu que ele era um veterinário em São Paulo, apareceu os lugares que ele trabalhava. Aquilo me chamou a atenção, eu disse, nossa, ele é um bom profissional, ele é uma pessoa competente. Como que ele foi construindo aquela vida profissional? Isso me chamou a atenção demais quando eu conheci ele. Só que por trás dessa luz toda tinha uma sombra. Ele trabalhava demais, trabalha até hoje. Mas aí eu fui entendendo as dinâmicas dele. Mas eu não fui entendendo da noite pro dia, gente. Eu precisei passar por um processo. Eu precisei passar por terapia, precisei entender tudo com essa dinâmica do que era importante. Mas antes disso, eu precisei olhar para mim e entender qual que era o meu papel dentro da relação. Porque senão você vem com uma série de uma lista ali de atribuições e mudanças que você quer considerar sobre o outro. No começo, existe aquela expressão, tudo são flores, você sorri, você, que legal, tá bom, chega mais tarde, mas pega isso no seu dia a dia. Como que você gerencia isso? Eu não tô falando que ele tem razão, ao contrário, nem tô falando que ele está errado, mas a forma como eu vejo isso hoje, entendo, compreendo e dou um toque quando está excedendo. Mas eu não dou o toque apontando, você está errado, vai acontecer isso, isso, isso. Não, que era assim que eu fazia. O meu toque antes era com o dedo, quase apontando. Vai por esse caminho. Se eu estou fazendo exercício, você tem que fazer também. Se eu estou me alimentando direito, por que você se alimenta errado? Se eu estou de dieta, por que você está tomando cerveja? Quantas vezes a gente faz isso nos nossos relacionamentos? A gente quer impor a nossa forma, impor o nosso pensamento, impor as nossas regras, os nossos valores, os nossos desejos. A gente não coloca isso no primeiro encontro, no segundo, porque a gente tem que ser... ela é tão meiga, ele é tão meigo, ele é tão fofo. Quantos apaixonados que você vê assim, nossa, não tem um defeito no começo do relacionamento. É aquela grande primavera acontecendo, verão. Eu tô lendo o livro As 4 Estações do Casamento, é bem isso. É aquela primavera, o verão onde só tem flores. Porque é só isso que você vê. Você não vê nada da sombra do outro. Você vê simplesmente essas flores. Que o outro, por trás existe uma sombra. Você só coloca luz e mais luz na luz do outro, e aquela sombra vai ficar maior. Até que um dia você resolve olhar o que te incomoda e você descobre que o que te incomoda é a sombra do outro. Só que a sombra do outro pode ser a grande virada para você, de crescimento. A sombra do outro pode ser a grande virada para você de compreensão das dinâmicas de conhecimento seu. Do que você é capaz de suportar, de tolerar, qual que é o seu grau de entendimento com você. O conflito existe nos relacionamentos justamente para você olhar aquilo mais de fora e dizer, cara, por que isso está me machucando tanto? Por que isso me atinge tanto? O que está por trás disso que eu ainda não entendi? Às vezes pode ser um sinal realmente para você pular fora. Para você, olha, esse relacionamento não dá para mim, chega, fere todos os meus princípios e valores. Fere tudo que eu quero como construção de um casal, de um relacionamento, de um futuro. Não é a pessoa, era, mas não é mais. As coisas mudam, as dinâmicas mudam, você mudou, a outra pessoa mudou. Só que a gente precisa mudar para um amadurecimento, para um melhor, para uma evolução juntos, não ao contrário. A gente não tem que mudar e botar as garrinhas de fora e virar uma pessoa agressiva, intolerável, uma pessoa que não dá para conviver, uma pessoa amarga. Aqui até na Bíblia fala, mulher briguenta, ninguém aguenta. Nem um homem que é ruim e rasco com tudo,
Não dá, não funciona. Daí adoece você porque você não consegue mais suportar aquilo. Ou você fica engolindo, chega uma hora que você quer colocar tudo pra fora. E daí você vai. Esses conflitos, esses pontos de atrito, é justamente para você como um sinal de alerta, de entender essa dinâmica que está acontecendo, que está voltando ali mais forte na sua vida. O que você precisa aprender? Talvez seja para realmente você se olhar e dizer, cara, eu me amo, eu me perdoo, eu honro a minha história, eu quero construir uma história melhor a partir de agora. O que aconteceu, aconteceu. A minha parte eu vou fazer para eu melhorar. Quando eu melhoro como pessoa, vem outro relacionamento e você consegue dar o melhor de si no outro também. Agora, quando você fica só amargurado, guardando para você, com aquele excesso de rancor, que homem nenhum não presta, ou mulher nenhuma, tudo igual, vai acontecer outra situação para você aprender porque você não entendeu ainda. Que relacionamento não é sobre o outro, é sobre você. Pegue esses conflitos que acontecem na sua vida, abrace eles, acolha eles e fale, cara, o que eu posso fazer disso? Ele não está fazendo comigo, ele está fazendo para mim. E daí você começa a perceber como as coisas se encaixam na vida. Esse é o objetivo quando eu falo de layout de vida, de arquitetura de vida. É essa construção de uma casinha de algo que vai encaixando e que vai modulando, que vai ficando perfeito para você. Não é o meu modelo, é o seu modelo. Porque você vem com uma história, o teu terreno é outro. O teu sonho de casa é outro, que não tem nada a ver com o meu. Tem sentido isso pra você? O teu sonho de relacionamento talvez seja muito diferente da dinâmica do meu. E daí aquela história que cada um olha e fala como que ela suporta, como que ela tolera. É bom pra ela. Nossa, se fosse eu no lugar dela já tinha feito isso, se fosse eu no lugar dele já teria feito aquilo. É a dinâmica deles, eles são felizes naquela relação ou não. Daí também é de cada um. Cada um tem a sua casa, o seu destino que construiu, que moldou, que suportou. E as relações elas só vêm para agregar, de alguma forma. Ou agregar mudanças na sua vida também. Agregar novos caminhos, que você enxergue aquilo. A vida é sempre para frente. A vida não é para trás. A vida é um contínuo aprendizado para seguir adiante, para dar outro passo, para fazer uma caminhada melhor. Não para simplesmente você parar e dizer, opa, eu parei no tempo, minha vida tá um caos, a gente não sai do lugar. Ah, é assim mesmo. Foi tão interessante, eu estava há 3 anos fora da minha cidade natal. Não tinha mais ido pra lá, pro Rio Grande do Sul, voltei de lá sexta-feira agora, né? Passei lá, todas as lives da semana passada foram de lá, os últimos 15 dias. Agora voltaram aqui pro meu bate-local. E nesse tempo que eu fiquei fora, quando eu retornei, algumas situações como se eu tivesse voltado há 15 anos atrás. Vendo as pessoas exatamente no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas. Simplesmente estagnadas. E daí você entra em conflito, porque eu venho nessa mentalidade que a vida é pra frente, que a vida é um buscar. Isso me motiva, isso me impulsiona, porque a gente tá vivo. E a vida tá passando muito rápido. E não dá pra dizer lá na frente, dizer, caramba, o que eu não olhei daqueles conflitos, que eu não melhorei como pessoa? Porque a gente só vai conseguir ter algo, fazer algo, se a gente melhorar aqui. Senão vai sempre ser uma busca por um vazio que não completa. Vai ser uma busca incessante por mais coisas que você vai fazer ou ter para você completar o ser, e essa é uma equação que não fecha. O conflito ele vem para você mudar o seu ser. Para você entender o que faz sentido aqui dentro para você. Não é a minha fórmula, é a sua fórmula.
por isso que é importante esse processo de se olhar, de se honrar, de reconhecer que a sua história ela teve um início, um meio e um fim, aquela história, aquelas outras histórias, que elas foram necessárias para você criar musculatura para enfrentar esses conflitos. A gente supera os conflitos vão existir sempre, mas a gente tem mais musculatura para passar por eles e dizer, você acha que eu vou me preocupar com isso? Por que eu estou me preocupando ou mantendo coisas na minha mente que já aconteceram, que não vão mais voltar, ou que eu não tenho o mínimo controle lá da frente? Daí você pega aquilo e continua massacrando aquilo. Percebe que é muito mais sobre a gente? Aí que vem a grande chave. Você se conhece o suficiente? Você já criou musculatura suficiente para superar as coisas? Eu tenho certeza que já. Eu tenho certeza que tudo que veio na sua vida, por mais desafiador que seja, ou está vindo, você já tem a musculatura suficiente para isso. Você já foi preparado. Veio uma grande coisa que eu aprendi que eu queria passar para você, pra gente ir fechando. É muito mais fácil a gente lidar, com a nossa dor conhecida e ficar naquela mesma, fazendo as mesmas coisas, do que ir em busca de uma solução desconhecida, uma cura desconhecida. Vou repetir. É muito mais fácil a gente lidar com uma dor conhecida e tomar as mesmas coisas e continuar doendo, mas não querer olhar para aquilo, sabe? Como se você pegasse e colocasse um tapete em cima, do que buscar uma cura desconhecida. É complexo um pouco de entender isso, porque as dores, elas estão com a gente há muitos anos. As nossas dores emocionais, as nossas coisas internas, e elas geram os nossos conflitos. Os maiores conflitos de relacionamento que você tem ou que você passa, justamente vem de coisas que você já carregou. E cada vez que aperta, que nem a história da caneta que eu falei no início da live, é como se apertasse aquela ferida, porque você não curou. E aquilo vai te reverberar e vai estragar o seu dia, vai estragar a sua semana, talvez estrague o seu ano, porque você vai ficar revivendo aquela situação que você não quis curar ela e ressignificar ela. Superar conflitos é justamente você aprender a olhar para essas dores e dar um novo sentido. Essa é a cura desconhecida. É olhar para aquilo e dizer, cara, o que eu posso aprender com isso? Se eu acredito, e eu acredito, que Deus é bom o tempo todo, que o que nos acontece não existe acaso, não existe coincidência, até porque existe uma lei de causa e efeito, existe uma lei básica do universo, de causa e efeito, ação e reação. Então as coisas são propositalmente colocadas para você, colocadas de presente, para você realmente agir sobre aquilo. Você já é capaz. Você não precisa de mais coragem, de mais disciplina, de mais ousadia, de mais isso, de mais aquilo, porque você já tem tudo isso. É simplesmente a forma de você olhar aquilo e dizer, nossa, o que eu faço hoje com o que eu tenho? Porque eu já estou capaz, já sou capaz. E qual que é o maior erro das pessoas quando se colocam numa situação de conflito? Querer resolver tudo de uma vez. Então eu vou lá, eu vou chamar outra pessoa, a gente vai ter uma conversa definitiva sobre esse assunto. Você não sabe o que a pessoa está passando que gerou aquele conflito contigo. Você não sabe o que pega nela e que gera todas essas angústias. E daí você precisa olhar para aquilo e dizer, não, calma, o que eu posso fazer hoje sobre isso? Qual que é a interpretação que hoje eu coloco nisso? Eu coloco mais luz nisso ou eu coloco mais sombra? Eu coloco mais amor nisso ou eu coloco mais raiva nisso? Eu simplesmente vejo que isso não faz mais sentido, eu não preciso disso, porque isso não vai me levar a lugar nenhum? Ou simplesmente eu entrego e confio e digo, bom, o que eu preciso aprender com tal situação?
que voltou a se repetir na minha vida. É assim que a gente reconstrói os relacionamentos. Ao longo da minha caminhada, do meu quase término há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que começou há muito tempo antes ainda, foi um aprendizado dia após dia, e ainda é, de como não ter mais conflitos, ou corrigindo, como minimizar os conflitos, ou como olhar para eles e dizer, ok, tá tudo bem, isso não faz mais sentido. Você também pode. O primeiro passo é entender que a gente pode olhar isso de forma diferente. É como se fosse realmente um diamante lapidando, e está tudo bem. Foi só mais um lado aqui que estava precisando moldar na minha vida. Não preciso disso. Pode ser mais simples do que a gente imagina. Agora a gente consegue às vezes fazer aquilo virar uma tempestade num copo d'água. É isso. Que essa segunda-feira seja de uma visão mais ampla sobre as coisas que te acontecem, que seja de uma visão mais de Deus sobre os presentes que você recebe na sua vida, para você superar e seguir adiante.